Olá pessoal, tudo bem? Que bom, né? Estamos voltando aí com mais uma disciplina. Fico feliz, a gente vai trabalhar essa disciplina de assistência farmacêutica, gestão e atendimento ao cliente. Na realidade, pessoal, essa disciplina, ela seriam 3 disciplinas, né? Mas elas foram unificadas para a gente aí ganhar tempo, né? Haja visto que nós já estamos aí pertinho de concluir nosso curso, vocês já vão para a parte de estágios e essa disciplina ela vem justamente encaixar, né, vamos dizer assim, com a parte que vocês irão exercer, que é a parte dos estágios, tá certo? Então eu vou estar com vocês nessa disciplina, fico feliz porque eu gosto muito dessa parte prática, né? E aí, qualquer dúvida, vocês vão estar me perguntando, eu vou estar à disposição, tá certo? E a gente vai começar a estudar essa disciplina muito legal, pessoal. A gente vai ver coisas, talvez, que vocês já viram e até rever, né? Algumas situações, mas é necessário porque está dentro do conteúdo da disciplina, tá joia? Então, pessoal, vê só, a gente vai começar a falar sobre a questão da assistência farmacêutica. O que é uma assistência farmacêutica? Geralmente, quando a gente fala na assistência farmacêutica, a gente lembra do farmacêutico, não é isso? Do profissional, da pessoa do farmacêutico. É claro que, quando a gente está falando em algumas situações, nos referimos a esse profissional, tá? Porém, pessoal, algumas situações, eu quero até alertar vocês nessa nossa disciplina, né, até a apostila que vocês receberam aí, vocês vão ver algumas situações que vai estar com o termo balconista de farmácia, atendente de farmácia, vai estar com o termo aí de auxiliar de farmácia, técnico de farmácia, tá certo? Por quê, pessoal? Porque todos esses profissionais, eles trabalham em farmácia. E tem até aqueles leigos que não têm preparação nenhuma, curso nenhum, mas que estão atuando, né? Que deveria ter. Se a Anvisa fiscalizasse, até que seria bom para a gente, né? Mas, infelizmente, a coisa no Brasil não funciona como deveria funcionar. Então, pessoal, a assistência farmacêutica, ela está relacionada justamente à preocupação que a gente, como profissionais de saúde, profissionais de farmácia, devemos ter, né, com a questão da conservação, controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, porque também não é só tomar aquele medicamento, mas também a gente precisa saber do resultado que esse medicamento está trazendo, né, no caso para aquela determinada patologia, tá certo? O acompanhamento e a avaliação da utilização do medicamento, muitas vezes o cliente compra o medicamento, mas ele não segue a determinação médica, né, na questão da prescrição, como vai tomar, por quanto tempo vai tomar, a dose que ele vai tomar. Então isso precisa-se também de um acompanhamento, tá certo? É lógico, pessoal, que todo o processo realizado dentro de uma farmácia deve ter a supervisão do profissional farmacêutico, né? Não estou tirando aqui a imagem do farmacêutico, até porque é o profissional preparado que tem que estar realmente acompanhando os serviços farmacêuticos, tá certo? Porém, ele não trabalha só, ele precisa da ajuda de outros profissionais, não é verdade? Então, nós vamos estar nos capacitando, né, como a gente já está quase concluindo o curso, para poder a gente atuar de forma profissional, né, no estabelecimento de saúde. É bem lembrar, pessoal, que hoje farmácia ela não é só um mero dispensador de medicamentos. Farmácia hoje, conforme a nova legislação, ela é um estabelecimento de saúde. Olha que legal, né? A gente pode dizer que a gente trabalha num estabelecimento de saúde. Então, farmácia hoje, ela pode oferecer serviços de saúde à comunidade,
Entende? Então, isso é lei, né? Então, a farmácia hoje, ela pode acompanhar, por exemplo, os parâmetros fisiológicos do paciente, através da aferição da pressão arterial, a temperatura corporal, tá certo? Os parâmetros bioquímicos, né, onde eu vou verificar a glicemia capilar daquele paciente que é acometido de diabetes, né? Então a gente já falou aí duas situações bem, vamos dizer assim, bem ampla, né? Que é a pressão arterial e a diabetes, são duas doenças que realmente acometem muitas pessoas, e essas doenças, além do mais, elas podem trazer sérios problemas à saúde, né? Então, com um pouco de acompanhamento, né, o apoio da farmácia e dos profissionais que ali trabalham, o paciente ele pode ter um acompanhamento bem legal para poder fazer um controle de suas patologias. Outro serviço também seria a administração de medicamentos. Que legal, né, pessoal? A gente já fez um curso aí de aplicação de injetáveis, né? A farmácia hoje ela é autorizada a fazer aplicação de injeção tanto intramuscular como subcutânea. E não é só o farmacêutico que faz esse serviço, pessoal. Então, nem tão pouco o enfermeiro também, né? A gente sabe que hoje o profissional capacitado ele vai também poder fazer esse serviço dentro da farmácia. Tá joia? Então tem aí a aplicação de injetáveis, a administração de medicamentos também inalatórios, que seria a questão da nebulização, não é isso? A farmácia ela pode oferecer o serviço de nebulização também. Então, o paciente que sofre de asma, o paciente que está lá com cansaço, o paciente que tem problemas respiratórios, o paciente agora com esse tempo frio, né, está lá precisando, né, de uma nebulização, então ele se dirige à farmácia e lá a farmácia vai poder fazer essa nebulização, tá certo? Bem lembrado que essas situações sempre tem que ter a prescrição médica, não é isso, pessoal? A nebulização, pessoal, é um procedimento que deve ser feito, né, e deve ser acompanhado para o paciente, inclusive para expectoração de secreção, ajuda bastante. Realização de pequenos curativos, que também eu posso fazer, né? Isso na nossa farmácia, a gente pode fazer esse procedimento. E atenção à farmácia domiciliar. Nós estamos vivenciando aí um período de pandemia ainda, né, pessoal? Apesar de já ter diminuído os números, mas muita gente continua em isolamento social e principalmente pessoas idosas, né? Que bom receber a visita de um farmacêutico ou de um profissional de farmácia em sua residência para fazer o seu acompanhamento, né, da questão patológica, tá certo? Então é isso, pessoal. Lembrando só que esses serviços de saúde para serem oferecidos, né, não é só o farmacêutico, né? O farmacêutico é o principal profissional da farmácia, lógico. Porém, para que o profissional faça esse serviço, é necessário que ele tenha uma capacitação, tá certo? E precisa também ter um ambiente específico para poder realizar esses procedimentos, né? A farmácia deve dispor de um ambiente, tipo um ambulatório, onde o paciente possa ficar à vontade em realizar esses procedimentos. Um outro assunto que a gente vai trabalhar nessa nossa aula, pessoal, é a classificação das taxas de medicamentos. A gente já teve numa farmácia e a gente já falou sobre essa questão das taxas de medicamento, né? Então, existem 4 tipos de taxas, né, classificadas dos medicamentos. Essas taxas elas indicam o risco de efeitos adversos, efeitos colaterais que o medicamento pode causar no organismo, certo? Então, a gente já estudou a questão farmacocinética e farmacodinâmica, né, dentro da aula de farmacologia, né? A questão farmacocinética está associada à ação do fármaco no organismo, né, isso? E a questão farmacodinâmica é a ação do organismo sobre o fármaco. Tá certo? Então, vê só, pessoal. Então, a gente vai entender que
Os medicamentos não tajados são aqueles medicamentos com menos ação nociva, né? Menos efeitos colaterais, menos efeitos adversos. Esses medicamentos não são tão agressivos, né? E não tem tantos efeitos colaterais quanto os demais, certo? Inclusive, esses medicamentos não tajados, eles podem ficar lá na linha central da farmácia, né? Nas gôndolas de autoatendimento, onde o paciente, o cliente, ele pode pegar esse medicamento, né, e pedir orientação. Enfim, não há necessidade desse medicamento estar por trás do balcão. Então, esses medicamentos não tajados também são aqueles que vocês vão dar prioridade na questão da indicação do medicamento. Tá certo? Na próxima aula a gente vai estar estudando a questão das classes terapêuticas de medicamento. É uma aula que a gente vai entender um pouco sobre essa questão da indicação que vocês vão fazer também no balcão da farmácia. Tá certo? Então, pessoal, sempre dá prioridade aos medicamentos não tajados, tá certo? Os de taja vermelha, a gente tem duas classificações. Tem aquele de taja vermelha sem retenção da receita, né? Ele traz a indicação venda sob prescrição médica porque aquele medicamento ele tem algum efeito colateral ou efeito adversos ou alguma contraindicação para o indivíduo. Então, é um medicamento que precisa ser usado com certa cautela. Tem também o de taja vermelha com retenção de receita. Esse medicamento, pessoal, é aquele que já não fica guardado aí na prateleira do balcão, né? Vamos dizer assim, na parte externa da farmácia, vamos dizer assim. Esse com taja vermelha com retenção de receita é um dos classificados como psicotrópico. Está dentro da RDC 344/98, né? E eles são medicamentos que são chamados de ansiolíticos, né? Antidistônicos, antidepressivos. Esses medicamentos eles são medicamentos que, de certa forma, causam uma dependência ao indivíduo, dependência física principalmente. Tá? Então, esses fármacos, esses medicamentos, eles devem ser guardados em ambiente fechado, né? Assim, em armário, né? Conforme determina a RDC 344, e não pode ser vendido sem retenção, sem apresentação e retenção da receita. E o de taja preta seria o mais grave, né? Aqueles medicamentos que realmente a gente tem aí a amostra do diazepam, né? Aí no slide, certo? Com taja preta. Esse medicamento, pessoal, ele causa uma dependência não só física, mas psíquica, né? Esse tipo de fármaco de taja preta, ele age diretamente no sistema nervoso central. Portanto, ele só pode ser vendido com aquela receitazinha azul, né? A gente vai falar sobre receituário médico também nas aulas seguintes, vai falar também os tipos de receita, vocês vão conhecer. Então, esses fármacos só podem ser vendidos com a receita azul, com retenção da receita, tá? E essas receitas, todas elas têm prazo, né, para ser seguidos, para ser obedecido, que no máximo 30 dias é o prazo dessa receita. Então é isso, pessoal. As taxas de medicamento é necessário que o técnico de farmácia conheça um pouco sobre essas taxas, né, para saber as suas classificações. Outra coisa que a gente está estudando nessa nossa aula de hoje, pessoal, é a escolha da forma farmacêutica. Então veja só, pessoal. A escolha da forma farmacêutica, lógico, quem vai determinar é o médico que está prescrevendo lá a receita. Mas ele leva em conta alguns parâmetros para poder escolher o medicamento para o paciente, tá certo? A escolha da forma farmacêutica, ela depende principalmente da natureza físico-química do fármaco. Então, tem que ver lá. Então, por exemplo, o medicamento, o paciente pode tomar medicamento líquido, se ele pode tomar em comprimido, né? Do mecanismo de ação desse fármaco, a gente já aprendeu que o medicamento líquido, a ação dele é mais rápida do que um medicamento em comprimido, né? Isso se for administrado via oral.
do local da ação dos medicamentos, né? Nesse caso a gente sabe que medicamento ele tem de ação local, é aquele que eu passo no local onde o medicamento vai agir, né? Tipo uma pomada, um gel, mas também um medicamento que vai ter ação sistêmica, aquele medicamento que a gente vai ingerir e vai agir lá na corrente sanguínea, né? E da dosagem, né, a quantidade do fármaco da forma farmacêutica. Então, eu estou aí com a imagem para vocês da Novalgina, né, da famosa Novalgina. Hoje ela tem duas dosagens específicas, né, que é a de 500 mg, que é essa caixinha que a gente está vendo, mas também a gente vai ter a de 1 grama, né? É uma dosagem mais forte. Desculpa, pessoal. É uma dosagem mais forte, entende? De 1 grama, e que vai depender da necessidade do paciente, tá joia? As formas farmacêuticas, pessoal, também nós vamos ter os fármacos que vai atender essa necessidade das formas farmacêuticas, tá certo? Então, nós temos aqui o exemplo do Plasil, né? O Plasil, que é o cloridrato de metoclopramida, né? Que é a substância, o princípio ativo, ele vem disponível nas formas comprimido, gotas, né? As gotas pediátricas e também ampolas. Então, é importante que eu saiba que o medicamento Plasil, ele só vem nessas 3 apresentações. A Novalgina, que a gente viu anteriormente, ela vai ter aí várias formas farmacêuticas. A Novalgina, ela vem em supositório, ela vem em gotas, ela vem em comprimido de 1 e de 500 mg, ela vem em comprimido efervescente, ela vem em solução líquida. Então, ela tem várias apresentações, né, das formas farmacêuticas. Nós temos aqui outro modelo que é o alívio, né, que nada mais é do que ibuprofênio, que ele está disponível em comprimido, drágia, cápsula, gelatinose e gotas pediátricas, tá certo? É importante, pessoal, a gente saber a forma de cada medicamento, como ele se apresenta, até na hora da leitura da receita, isso vai facilitar, tá joia? Aqui as cápsulas, né? A abreviatura que eu estou esquecendo de falar, que a gente vai ver muito na receita, cápsula, a abreviatura é CAP. Então, as cápsulas elas estão divididas em cápsula dura, como essa do resfenol, que eu botei como exemplo, e cápsula mole, né? Que é um exemplo aqui do ômega 3, essas cápsulas mole, que é composta de solução em gel, oleosa. Não é isso? Então, existem esses 2 modelos de cápsula. E ainda temos as cápsulas inalatórias, que é aquela que a gente vai usar, né, de forma oral ou nasal, tá certo? Como utilizar para algum problema respiratório. Essas cápsulas, elas são adaptadas, são colocadas em um aparelho para ser inaladas. Ok, pessoal? Os comprimidos, pessoal, existe uma infinidade de comprimidos. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, primeiro falando sobre a abreviatura, né, de comprimidos, que pode ser CP ou COMP. Tá certo, pessoal? Isso aí é a abreviatura para comprimidos. Então, como eu ia falando, nós temos uma variedade enorme de comprimidos. A gente acha que comprimido é um só, mas não é. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, o Doflex, pessoal, eu tenho o Doflex aqui, que é um comprimido simples, tá certo? Nós vamos ter aqui o Cataflam D, que é ao lado, que é um comprimido dispersível. O que é um comprimido dispersível? É aquele desmancha rápido, a absorção dele também é mais rápida, né? Então, é aquele medicamento que eu coloco na língua, com o controle com o contato da saliva, ele já começa a